A paz do Senhor, meus queridos. Eu estou aqui para mais um vídeo, não é para você que gosta de estudar a Bíblia, para você que gosta de examinar as Escrituras. Baseado neste vídeo aqui, numa escatologia, eu estou aqui no meu quintal, no meu lugarzinho, na casinha que Deus me deu, e estou nesse lugar aqui para estar falando com você sobre a palavra de Deus. E no final, vou estar fazendo uma oração para a sua vida. Eu gostaria que você pusesse nos comentários ou fizesse pergunta que eu estaria te respondendo. No capítulo 24 de Mateus, quando Jesus estava saindo do templo junto com seus discípulos, e os discípulos mostraram a estrutura do templo. Jesus então diz: não vede tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus fala que o templo seria derribado, como todos sabem que já foi derribado e não existe mais, e foi derribado no século I, ainda na geração que Jesus falou, né? Em Mateus 24, 34, ele fala que tudo era naquela geração. Mas as pregações, os ensinos, as interpretações, coloca esse não ficar pedra sobre pedra para o mundo inteiro. Mas Jesus não diz ao mundo inteiro. Ele diz sobre a estrutura do templo, sobre o templo, né? E, em particular, perguntaram a Jesus quando aconteceria aquelas coisas já no Monte da Oliveira. Os discípulos já em outro momento perguntam a Jesus, e Jesus falou com eles: acautelais para que ninguém vos engane, porque virão muitos, né, em meu nome, dizendo sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós sabemos que enganadores têm aparecido na terra todo o tempo, né, com esses nomes aí, inclusive o nome de Jesus. Mas Jesus se refere aos discípulos daquela época, e diz que antes disso, vos matarão, levarão alguns de vós à presença de reis e presidente, né? Então os apóstolos morreram, sinais cumpridos. Templo, que é o primeiro sinal da volta de Jesus, também quebrado, cumprido. Há sinais da volta de Jesus que só poderia acontecer com o templo de pé. Por exemplo, capítulo 4 de Tessalonicenses, e a partir do verso 3, Paulo fala do arrebatamento da igreja, né? E que é entendido de várias formas. Mas no capítulo 5 da mesma carta de Tessalonicenses, primeira carta, Paulo está falando que não aconteceria sem que antes viesse a apostasia, o homem do pecado, querendo parecer Deus, ser como Deus e assentar no templo de Deus para ser adorado pelos homens. Então, para este sinal acontecer, o templo tem que estar de pé. E nós sabemos que o templo foi quebrado naquele tempo, o que indica que esse sinal ocorreu na época em que o general Adriano se colocou a sua imagem no templo, né, e forçou a adoração dos judeus. Então são coisas para você analisar, para você procurar, para você estudar. Jesus falou que tudo era naquela geração, Mateus 24, 34. Jesus falou com o sacerdote que o interrogou, no capítulo 26 de Mateus, no verso 63, 64, ali, que o sacerdote veria ele vindo sobre a nuvem com poder e grande glória. Mas ninguém viu. Irmãos, nuvem é só expressão, tá? Então depois você estuda, e estuda também Isaías 19, que lá está falando que Deus voou sobre as nuvens, sobre o Egito, e alguém viu ele sobre as nuvens lá? Não, nuvem quando ele pôs o Egito contra eles mesmos, reino contra reino, quando ele pôs as guerras lá. As nuvens são expressão de tempestade, guerra ou problema, tá? Então eu estou só para você estudar a palavra de Deus. Então estuda Mateus 24, Mateus 26, versos 63, 64, e Tessalonicenses 4 e Tessalonicenses 5, para você ver. Então, não ficar pedra sobre pedra é uma palavra de Jesus se referindo ao templo e não ao mundo como é pregado hoje. Então, eu te peço que analise nas suas escrituras e me faça a pergunta aqui. Deixa eu orar por você agora. Vamos orar agora. Querido Deus, nosso Pai, neste momento eu quero orar por estas pessoas. Quero abençoar essas vidas, esses estudantes, esses que estudam a Tua Palavra, esses que crerem em Ti, Pai, esse povo da fé em todo lugar.
para que a vida deles sejam felizes, para que a vida deles sejam abençoadas, sejam prósperos, e o seu glorioso Espírito nos revele mais e mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.